Oi, oi, gente! Muitíssimo boa noite! Sejam bem-vindos à segunda noite da 26ª Semana Acadêmica dos Cursos de Comunicação Social da Unisc e a 10ª edição do Em Cartaz, que este ano tem por objetivo buscar compreender o papel da comunicação enquanto processo e suporte para a indústria criativa. Por isso, temos como tema Comunicação para uma Indústria Criativa. Eu sou John Kercher Machado, continuo gripado, mas com vocês ao longo dessa semana, cheia de conteúdos e aprendizados. A CIACOM está sendo transmitida na página do Facebook dos cursos de comunicação social da Unisc. Então já sabe, participa lá, mandando a tua pergunta nos comentários, ok? Na noite dessa terça-feira, a abordagem dentro do tema da CIACOM é a indústria criativa como estratégia para o impacto social, e para debater esse assunto, contamos com a presença de um convidado para lá de especial, Roberto Martini. Além do Roberto, teríamos como convidada também essa noite a Verusca Delfino, mas infelizmente, por questões pessoais, ela não pôde se fazer presente. Antes de passar a palavra para o Roberto, eu quero te lembrar que sexta-feira acontece o Em Cartaz. O evento promove filmes produzidos pelos alunos de produção em mídia audiovisual e vai acontecer no Auditório Central, mas também será transmitida ao vivo nas páginas do Facebook dos cursos de comunicação social e da Unisc TV, além do canal 15 da NET, a partir das 19 horas. Agora, o convidado Roberto Martini, conhecido como um dos 10 CEOs de 2016 mais inspiradores do país pela GQ, é aclamado como empreendedor Homem do Ano de 2017 pela revista e a 4ª agência executiva mais admirada por profissionais de marketing do Brasil na pesquisa Scopen de 2018. Roberto é um dos profissionais mais visionários e inovadores da indústria criativa brasileira. Usando sua experiência em tecnologia, design e empreendedorismo, combina lógica matemática com ideias criativas e agressivas para entregar resultados excepcionais e impactos reais nos negócios de seus clientes e parceiros. Além de ser CEO, CCO e FLEC GC, uma rede de empresas de distribuição criativa sediada no Brasil e nos Estados Unidos, o maior grupo independente de serviços criativos da América Latina, Martini também é um palestrante ativo, compartilhando a sua visão e crenças sobre o STEM e mudanças exponenciais em eventos. Passo então a palavra para o nosso convidado. Muito boa noite, Roberto, e bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Vamos lá, acho que eu vou compartilhar minha tela aqui, que vai ser mais fácil de conduzir minha apresentação para vocês. Agora vai dar. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa aí também. Eu sou, passando também, me apresentando, acho que dando um pouco mais de detalhe, um pouco mais de textura na minha apresentação. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou nascido em Pelotas. Com 15 anos de idade, comecei a trabalhar com internet, né, na Universidade Federal de Pelotas, e no suporte de informática da Universidade Federal de Pelotas. Com 17, acabei montando uma empresa que acabou se tornando uma das primeiras agências digitais no Brasil, né, chamada AG2. Hoje essa empresa faz parte de um grupo francês chamado Publicis. Depois eu montei uma outra empresa chamada Cubo CC, que eu vendi para um grupo americano chamado Interpublic Group. E acho que quantos anos atrás? 7 anos atrás, eu comprei de volta essa empresa, num processo que eu já tinha iniciado de montar um grupo de comunicação, né? E que a gente chama de Flag CX, que é o grupo que eu represento hoje, que eu fundei junto com a Luísa e com o Matheus, e que hoje eu também sou CEO da Flag, além do diretor criativo também. Meu background é tecnologia, então eu iniciei minha carreira na área de tecnologia. Eu sou programador desde criança, aprendi a programar com a minha mãe, com 8 anos de idade. Sou um apaixonado por design, e essa combinação de tecnologia, estética, tecnologia e design, que foi que me levou para a indústria de comunicação. Foi um pouco por acaso, né? Porque quando a internet começou a acontecer,
né, e a internet comercial começou a acontecer no país. As ideias precisavam ser expressadas, né, esteticamente, mas com um código por trás, porque é assim que a internet funciona. E aí a publicidade acabou me sugando. E aí isso acabou fazendo com que eu começasse a montar agências também, porque era essa o que precisava ser feito na época. Não é uma coisa natural, eu não estudei comunicação. Eu acabei caindo nesse universo, e aí depois, como nerd que sou, comecei a estudar tudo sobre isso e acabei montando meus negócios e as minhas agências e as minhas empresas dentro dessa indústria. Mas vou contar, eu vou iniciar isso, a apresentação hoje, compartilhando um pouco da visão, e aí tem um texto, que é um texto um pouco poético, mas que conta um pouco da visão maior do que a Flag. Depois eu explico um pouco para vocês a forma que a gente está operando e quais são as empresas que a gente tem, e os pilares dessas empresas. Depois eu exploro um pouco mais da cultura, lá, e os pilares da cultura, e, no fim, eu acabo mostrando alguns efeitos dessa cultura quando a gente está falando sobre o impacto que ela causa na indústria, né, que eu acho que é um pouco do tema dessa apresentação também, né, sobre o impacto que isso tudo gera. A Flag é reconhecida por esse impacto cultural que tem causado na indústria nessa última década. As empresas que a gente montou, muitas delas são as mais influentes da indústria brasileira nesse tempo, né, reconhecidas por isso também. E muito disso é por essa cultura muito forte, por essa intenção muito forte em gerar impacto e transformação. Então, essa é um pouco da narrativa que eu quero compartilhar, e depois eu vou estar aberto, obviamente, para conversa junto com vocês, qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? Mas aqui tem um texto, tá? Eu vou ler esse texto para vocês, porque ele é importante de alguma forma. Aqui está em inglês, mas eu vou ler em português. Mas ele é importante de alguma forma porque ele narra muito da nossa cultura, das coisas que a gente acredita. É um pouco poético, mas no final vai dar para entender, tá? Vamos lá. Mudança não é mais uma opção. Você pode dizer que não é seguro ou que as massas não vão mudar tão rápido, mas você está enganado e você sabe disso. Mudança assusta as pessoas, fazem elas congelar, e é por isso que às vezes a gente age desse jeito. Novos mercados estão sendo criados do dia para a noite, na mesma velocidade que mercados antigos estão sendo destruídos. O mundo está mudando rápido e a gente precisa encarar isso. É difícil, mas não é uma coisa ruim. Menos arranha-céus fazem a gente enxergar o horizonte. Transformação radical. O mundo está ficando mais horizontal, mais fragmentado. Ele está expandindo as suas fronteiras numa velocidade exponencial. A riqueza distribuída. É assustador isso? Bom? Também não existe menos verdade no futuro, não existe menos transparência. Não me fala que tu tá brigando, o tu aqui é bem gaúcho já, né? Não me fala que tu tá brigando pela falta de privacidade. Verdade? Talvez tenha algumas pessoas que acham que a gente está no caminho errado, mas a gente não está. A gente está wiring, a gente está conectando os neurônios do mundo e juntos a gente está ficando mais consciente. Todos numa frequência, todos num pulso. Você sabe disso. A gente não vai ter menos mudança e a gente não vai mudar mais devagar. E a gente não vai ficar menos consciente. O mindset, o pensamento, ele é mais aberto, mais amplo. A adaptação é um novo modo normal. Então, fica pronto, aceita, se adapte, haja. Isso é o que a gente está tentando fazer, isso que a gente está tentando fazer para a gente mesmo, para os nossos parceiros e para a comunidade que está na nossa volta, um dia depois do outro, traduzindo o novo em diferentes camadas do presente, compartilhando ferramentas, caminhos, ideias, abrindo o API da nossa estrutura mental, hackeando a semântica, criando mensagens relevantes, produtos, serviços, para um mundo onde a verdade é mensurada. É marcial. Levantando a bandeira para uma coisa nova, para algo novo. Alinhado com o mundo que a gente quer viver. Ajudando todos a se adaptar para thrive. Eu esqueci como eu faço a tradução do thrive, mas é para prosperar. Né? Na intenção de assistir o futuro e declarar o final
de uma era, de um tempo. Né? Então, essa é um pouco da visão maior que a gente está trabalhando. Né? E aqui tem muito das coisas, das questões que a gente acredita que foram os drivers também para construir a nossa cultura. Né? A Flag é a forma que a gente se apresenta, né? A forma que a gente conta o espaço que a gente está, né? E o contexto que a gente sabe que a gente está indo para um mundo que está sendo liderado e está sendo, né, que máquinas estão invadindo, máquinas inteligentes, inteligência artificial, outros elementos que são mais lógicos e racionais estão invadindo o nosso universo. E quando isso acontece, criatividade acaba sendo, que é uma das coisas mais difíceis da máquina mimicar, acaba sendo um dos recursos mais valiosos que os humanos têm para oferecer. Então, a gente sabe disso, né? O mundo está ficando muito lógico, muito matemático, muito em cima de dados. Então, a criatividade, aquela capacidade de criar novas perspectivas, aquela capacidade de romper uma linha e criar uma linha nova, né? É um dos recursos mais valiosos que a gente tem para entregar. E por acaso, e não por acaso, na verdade, obviamente, a criatividade é um dos talentos mais potentes que é atribuído ao nosso povo, aqui no Brasil. A diversidade do nosso espaço ajudou a produzir expressões originais e celebradas em muitos campos. Né? A nossa terra, por essência, vive um estado natural de criatividade. Né? Isso é muito conectado com a nossa raiz, né? Com a nossa fundação da Flag. Mas nossas empresas e os nossos talentos são geralmente considerados disruptivos e muito originais em resolver problemas complexos e trazer novas ideias para a vida. Né? E a gente, né, aí, visualizando uma inevitável, mas uma mudança sistêmica na nossa indústria, a gente está crescendo nesse espaço de tentar redesenhar como essa indústria funciona. Isso é o lugar que hoje eu estou agindo, esse é o lugar da minha posição hoje. Né? É tentar desenhar uma arquitetura para um novo sistema operacional, né? Uma rede acionável de valor, de criação de valor, né? Tentando chegar sempre no maior impacto, gerando uma menor dispersão energética. Então, o espaço que hoje eu estou trabalhando, eu comecei num lugar onde, óbvio, minha posição de tecnologia, minha posição de criatividade, o líder criativo, mas eu sou o CEO de uma holding que hoje tem dezenas de operações diferentes. Tem agências de publicidade, tem produtoras de filme, tem empresas de transformação digital, empresas de inovação, eu vou mostrar mais para vocês. E o meu trabalho é olhar para a arquitetura desse ecossistema, né, para como criar, como atualizar a nossa indústria para o nosso tempo. Porque até então a gente estava rodando as nossas vidas em um sistema operacional totalmente defasado. Todo mundo agora sente que a indústria precisa de um update. Imagino que esse é um tema muito forte também no dia a dia de vocês, né, sobre os novos valores da indústria, os novos modelos de negócio, as novas formas de se relacionar, e esse é o lugar que a gente está agindo, que a Flag vem agindo hoje, que é o meu papel e é o meu dia a dia, né. Quando a gente olha, que vou passar aqui, porque é só mais alguns comentários de clientes, né, tipo, a Carol, que é a head de marketing, era a head de marketing de Spotify, mas falando que o que a Flag tem feito, né, ajudar a mudar esse landscape de comunicação aqui no Brasil, e parte desse time que está mudando a comunicação globalmente, né. A gente se posiciona, na verdade, hoje a Flag é o maior rede de serviços criativos na América Latina, independente, né. Então, não é mais um negócio, a gente é o maior independente hoje da América Latina, né. E aqui é o meu dia a dia hoje, né? Meu dia a dia hoje é tocar esse negócio que são, hoje, 35 operações diferentes, né? Então, são 35 negócios diferentes, né? A gente começou com um negócio, que era Cubo CC, que era uma agência de publicidade. Hoje são 35 negócios diferentes, organizados em 5 pilares diferentes de operação, né? Então, o primeiro pilar, a gente tem a inteligência, consultoria e inovação. Segundo pilar, a gente tem serviços de comunicação, dados e Martech.
O terceiro pilar, a gente tem produção de conteúdo e tecnologia. O quarto pilar, a gente tem artes, cultura e entretenimento. O quinto pilar, a gente tem suporte e aceleração, né? Então, aqui, algumas empresas, que talvez algumas vocês devam conhecer, mas, por exemplo, a Mesa, que é uma empresa de inovação, que é super reconhecida no mercado, que criou um método de inovação rápida e hoje está operando no mundo inteiro, ajudando algumas das maiores organizações do mundo a resolver seus desafios mais complexos de inovação. Ou, por exemplo, Yunus, que é uma empresa que faz parte do ecossistema, que a gente suporta aqui no Brasil, que é fundada pelo Mohamed Yunus, que ganhou o Nobel da Paz, já, né? E ele foca em como trazer consciência para as organizações, né? Então, como adaptar as organizações para operarem nesse tempo, né, de forma consciente. Algumas empresas que estão mais no dia a dia de todo mundo aqui, talvez, que é a Cubo CC, que é uma agência super reconhecida como, na última pesquisa da Scopem, como a agência digital mais criativa aqui no Brasil, ou a Soco, que é uma das agências mais admiradas do mercado hoje, sei que parece que vai ter uma pessoa da Soco com vocês também, né? BuzzFeed, que é uma marca global que a gente ajudou a trazer aqui no Brasil, a Óbvios hoje, que é uma plataforma feminina, uma plataforma de conteúdo feminina também, que é assim, um fenômeno no Instagram, até quem não conhece a Óbvios, dá uma pesquisada e quando vocês verem a Óbvios, vocês vão ver o que ela causou de impacto cultural, porque hoje o Instagram aqui no Brasil é muito parecido com que o conteúdo de Instagram tem uma estética em muitos lugares, que foi uma estética que eles criaram de alguma forma, influenciaram o mercado inteiro, né? Mas também tem, depois em produção, tem várias produtoras de audiovisual, de tecnologia, enfim, até a produtora de AR, VR, MR, que aí é o que a gente fala de Next Gen Tech, né, que é as próximas tecnologias. Depois, arte, cultura e entretenimento, a gente tem galeria de arte, agora a gente está montando uma empresa de entretenimento nos Estados Unidos, focada em contar as histórias, que o nome dessa empresa é South, mas o objetivo é contar as histórias do Sul para o mundo inteiro, né, do global Sul para o mundo inteiro, né, então é focada em construção de filmes e séries, não tem a ver com publicidade, é muito que vocês vão ver no Netflix, ou na Apple TV, ou na HBO, enfim, né, até o quinto pilar, que é um pilar que a gente chama de suporte e aceleração, que são organizações criadas para suportar as outras organizações, né, então, por exemplo, The Grid é uma empresa focada em recrutamento e ajuda essas outras empresas a recrutar os melhores talentos do mercado. Ou a Neuron, por exemplo, que é uma empresa focada em planejamento financeiro e suporte jurídico, que ajuda essas empresas, né, a se planejarem financeiramente e também usarem os padrões criados ou até usados pela Flag para que elas tenham mais clareza na liderança dos seus negócios, enfim. Então, tem toda uma outra parte também, que são organizações que não trabalham com clientes finais diretamente, mas que trabalham com as nossas próprias organizações para potencializá-las e acelerá-las, né? Mas no final, quando a gente cria esse ecossistema, e tem um monte de nome aqui dentro, mas mais do que o nome, eu acho que essa é a parte mais importante para mim dentro desse jogo, é que são muitas pessoas, né? Então, essas bandeiras que a gente chama, né, essas empresas, elas são temporais, as empresas são ficções que a gente cria para a gente organizar um produto, um serviço num tempo, mas que invariavelmente ele vai se tornar obsoleto em algum momento, mas as pessoas ficam, né? Então, o que a gente cria é um ecossistema de pessoas mesmo, que de alguma forma compartilham a energia, compartilham a perspectiva de mundo, para que juntos a gente possa ir para algum lugar. E amanhã, uma pessoa não está mais conectada com essa organização, ou acha que tem que criar uma nova organização, ela fica dentro do ecossistema também. Cria uma nova organização aqui dentro da própria Flag, ou se move de uma organização para outra aqui dentro da Flag, mas a gente tenta manter que as pessoas dentro do ecossistema. E isso que cria consistência, isso que cria uma cultura também de compartilhar esses objetivos, compartilhar uma missão maior, né, e ajuda a fortalecer a cultura como um todo, obviamente, né?
Seguindo aqui, só para mostrar, isso aqui é um pouco da perspectiva do tipo de cliente que hoje a gente opera dentro dessas organizações. A Flag, ela é focada em atender o tier mais alto, né? Então, são as maiores organizações do mundo, as maiores marcas do mundo. Então, esse é o espaço que a gente se posiciona, né? Então, a gente trabalha com Google, Facebook, Amazon, YouTube, Nike, Spotify, Uber, Netflix, enfim. Então, a gente está posicionado nesse espaço, né? Então, que é o serviço de maior valor agregado dentro da indústria que a gente está. Né? A gente agora está abrindo outros tiers, né? Mas esse é a posição essencial que a Flag se posiciona. A gente foca em entregar o maior valor possível no nosso trabalho. Né? Então, esse é o posicionamento. E aqui falando sobre as pessoas, é um pouco do que eu já comentei para vocês, mas o que a gente tenta criar é esse refúgio, né? Para que as pessoas que buscam entregar um trabalho incrível, elas se aproximem da gente, né? Então, esse é o lugar. Então, por estar entregando coisas incríveis todo dia, a gente acaba atraindo pessoas incríveis também. Mas, ao mesmo tempo, e acho que muito pela discussão desses últimos anos, né? Mas também por estar criando um espaço diverso, mas também por estar criando um lugar que é inclusivo, né, e que respeita a todos os pensamentos, ideias, raças, gêneros, né, que a gente acaba atraindo e criando e também fortalecendo essa cultura. Só trago aqui assim algumas imagens para vocês verem um pouco do que é nosso dia a dia. Assim, claro que depois que a gente teve a pandemia agora, na verdade a gente opera, as empresas são, desde 2016 que a gente opera remotamente, tá? Acho que é 2016, final de 2016. Então imagina que, enfim, são centenas de pessoas, né? Hoje a Flag são milhares de pessoas, mas a gente opera totalmente remoto desde 2016. E a gente criava espaços para que as pessoas pudessem se encontrar, mas não trabalhar. Então, a gente não tem mais escritórios desde então. A gente tem espaços de encontro. Né? Nesses espaços é onde a gente, às vezes, faz reunião, faz apresentação, faz os eventos, enfim, conecta as pessoas de alguma forma. Então, os espaços são muito sociais. Né? Há 2 anos e meio atrás, a gente mudou até do espaço e ampliou esse espaço. Hoje a gente tem, aqui em São Paulo, apesar da Flag estar em outros lugares, e agora com a pandemia, então, as pessoas estão em muito mais lugares, né? A gente opera, fisicamente, a gente opera aqui em São Paulo, Nova York e agora México, né? Mas são esses aqui em São Paulo, que a gente tem esse espaço que a gente chama de State, que hoje é um espaço de 6 mil metros quadrados, e que as pessoas se encontram lá, mas outras empresas também podem operar lá dentro, né? Então, a gente criou como se fosse um centro de inovação, trazendo a nossa estética, a nossa perspectiva, trazendo o ferramental que a gente usa o dia a dia, né? As ferramentas que a gente acredita que as pessoas precisam ter para poder entregar a maior potência nos seus trabalhos, mas abre também para a indústria como um todo poder utilizar para que o efeito, o impacto seja sistêmico, né? Porque quando a gente está falando sobre transformação, não adianta a gente causar transformação só dentro da nossa bolha, né? A inovação ela precisa ser aberta para ela conseguir gerar transformação sistêmica. Então, a gente criou esse espaço para ampliar a abertura, né? E isso, claro que na pandemia ficou muito parado, mas agora já está voltando, e agora tem muita coisa interessante acontecendo por lá já também, né? E aí, assim, quando a gente fala disso, só para contar algumas coisas que estão acontecendo nesse momento na Flag, eu não quero mostrar trabalho das empresas, mas eu quero mostrar, tipo, coisas que estão rolando agora, né? Quando a gente está falando de impacto, né? Então, ontem a gente lançou um programa que é uma jornada de aprendizagem de diversidade e inclusão, junto com a Miami Ed School, liderada pelo MOOC, que é uma das empresas que fazem parte da Flag, que é uma agência fundada por pessoas pretas, né? Então, são 8 fundadores que são pessoas pretas, né? E eles estão criando esse programa, junto com a Miami Ed School, que é super reconhecida como uma das melhores escolas da indústria
da comunicação, e a gente acabou de lançar aí a Flag suportando todo esse projeto, financiando esse projeto, para também dar gratuitamente para o mercado as vagas da primeira turma, né? Para que a gente colocar esse negócio no mercado. E é um programa de diversidade e inclusão, porque a nossa perspectiva é que não adianta causar, a gente não vai conseguir causar transformação sistêmica se não focar na essência, e a educação está muito próxima da essência, né? A gente precisa se desassociar dos nossos modelos mentais para conseguir, de fato, a gente conseguir entregar a transformação. Então, esse é um programa de diversidade que a gente acabou de lançar. Na verdade, ele vai acontecer, acho que agora em novembro e dezembro, e ontem abriu as inscrições para o processo seletivo. A gente acabou de lançar um projeto, a gente faz parte também, a gente é o membro mais antigo do conselho do Facebook aqui no Brasil, né? A gente acabou de lançar, junto com outros integrantes desse conselho, um projeto Goma, que é um programa para acelerar lideranças pretas nas organizações, né? Para que essas lideranças se tornem, na verdade, acelerem seu processo de se tornar liderança. Vocês sabem a diferença que tem, né, dos cargos dos cargos mais altos, né, quando a gente está falando sobre racialidade, né? Então, como que a gente pode criar um programa que faz mentoria dessas pessoas e cria aberturas e espaços para que a gente acelere a transformação dessas pessoas dentro das organizações, para que a gente tenha mais líderes representando essa raça dentro do mercado. Né? Esse projeto acabou de se lançar, foi lançado no mês passado. A gente está fazendo uma jornada de letramento e inclusão para todas as empresas da Flag agora, super hardcore, semana a semana, aula semana a semana, né, encontros com as lideranças, para que todo mundo consiga né, ter mais repertório para conseguir tratar as questões essenciais quando a gente está falando sobre diversidade e inclusão. E é impressionante como a gente é ignorante em relação a essas questões, né? Então, a gente trouxe um grupo especializado para nos ajudar nesse processo, e todas as lideranças de todas as empresas estão participando ativamente para que elas consigam se letrar, para conseguir, de fato, diminuir, né? E assim, terminar, eu acho que a gente está muito distante disso, mas diminuir os gaps de compreensão e de, enfim, até mesmo de linguagem, e aumentar os repertórios para que a gente consiga endereçar essas questões de forma mais entender que isso precisa ser endereçado de forma estrutural, mas também saber como fazer e ter mais repertório para conseguir agir, né? Isso é um programa super sério, acontece toda semana. Hoje a gente teve um encontro sobre isso, encontros super difíceis, super pesados de alguma forma, na perspectiva de, tipo, se colocar, se expor, né? Então a gente está tentando criar esse espaço, de alguma forma, ali, né, que está todas essas lideranças compartilhando as suas vulnerabilidades para que a gente consiga causar transformação também. Existe uma intenção muito forte no recrutamento de grupos minorizados, né? Então, a nossa empresa, que é o The Grid, né, a empresa que faz parte da Flag, que é a empresa de recrutamento e desenvolvimento humano, tem uma intenção, o foco é diversidade e inclusão. Então, só para dar um exemplo para vocês, e eu não tenho dado atualizado de agora, mas é um dado recente, aí eu te digo que é um dado que eu escutei aí nos últimos 3 meses do The Grid, que das últimas 200 contratações não foi contratado nenhum homem branco hétero. Só para ter a noção da intenção, né, da agressividade que está sendo colocada nesse espaço, porque não é sobre privilegiar um ou outro espaço, é sobre intencionar de fato, né? Intencionar, sem intenção, a transformação ela acontece ou nem acontece, tá? Mas é muito lento. Então, você precisa intencionar de fato para que a transformação aconteça, né? A Flag também, nessa crença de sim, a gente precisa fazer espaços mais inclusivos, a gente tem que pensar em espaços mais diversos, mas também a gente tem que incentivar que os novos espaços que são criados por grupos minorizados, por pessoas pretas ou por outros grupos, né, também aconteçam. Então, a gente faz um investimento e aceleração de empresas que têm fundadores pretos também, né, e isso já está acontecendo, mas nesses últimos anos, agora a gente tem aí mais de 10 fundadores pretos dentro do ecossistema também, né, com seus empreendimentos, tocando seus negócios ali dentro, e a gente suportando da forma que a gente suporta os outros negócios dentro do ecossistema também, mas também com essa intenção de
não só agir em diminuir a diferença nos espaços já criados e existentes, mas sim na criação dos novos espaços, né? Então, intencionar nessa perspectiva. E só, claro que o impacto também não está só quando a gente está falando sobre as questões raciais e de diversidade, mas um lugar que a gente está sempre muito próximo é da reflexão através da arte, né? A gente traz a arte como pilar, porque são espaços mais agressivos de reflexão também, com mais licenças para a gente conseguir explorar assuntos mais fortes e mais tensos, às vezes, também, né? Então, a arte como ferramenta, ela acaba nos esticando perspectiva. Então, nesse momento, dentro do state, que é esse espaço que eu contei para vocês, está acontecendo, na verdade vai abrir essa semana, que é a SP Arte, que é a maior feira de arte que a gente tem aqui em São Paulo, acho que é a maior feira de arte da América Latina, né? E está acontecendo essa semana. Né? Também aconteceu essa semana um desfile que a gente chama de Immersive Fashion Week, né? Que também mistura tecnologia, moda e arte de alguma forma. Né? Então, essas são coisas, eu só quis trazer, claro, são diversos outros projetos que estão acontecendo, mas isso que está acontecendo nesse momento, né? E aí é o lugar, quando a gente fala sobre o impacto, né? O impacto, a gente só consegue mudar esse ponteiro se ele for sistêmico, então, muita coisa tem que acontecer. Uma ou outra ação não vai adiantar. Então, é vocês conversando sobre esses assuntos, vocês fazendo os projetos para geração de impacto, a gente fazendo os projetos ao mesmo tempo, suportando outros projetos na indústria, abrindo o possível para que muitos outros se inspirem e façam mais também. Então, no final, a mudança para acontecer, ela precisa ser sistêmica, principalmente num país como o nosso, né, com esse tamanho que a gente tem e essa distância que a gente tem, né, quando a gente está falando principalmente sobre diversidade e inclusão, né, nos ambientes de trabalho, sobre a realidade de fato que é o nosso país, né? Então a diversidade no ambiente de trabalho versus a diversidade que é de fato o nosso país, se a gente for ver a proporção, né, a gente está muito distante. Então no final essa intenção e o pensamento sistêmico ajuda não, é super necessário para a gente causar transformação. E aí para fechar, assim, que aí eu deixei esse slide por último, porque esse slide, ele foi, assim como aquele primeiro texto que eu contei para vocês, que é um pouco mais poético, e ele expressa um pouco da nossa cultura, aqui tem algo um pouco mais estruturado, mais racional, sobre 15 coisas que a gente escreveu, que eram a base da nossa cultura. E isso está com a gente há muito tempo, então, creio que talvez 10 ou mais de 10 anos que a gente escreveu isso. Teve um momento que a cultura se expressava de forma orgânica, porque o organismo era muito pequeno, então as pessoas sentiam, né? Então a cultura ela era facilmente transferida. Chegou um momento que a gente começou a crescer demais e não tinha outro jeito a não ser a gente documentar algum pensamento, né? E aí foi quando surgiu esse documento que a gente chamava das 15 coisas, né? Então, eu vou ler para vocês quais eram as 15 coisas, porque no final, isso que eu mostrei para vocês são um efeito da consistência em cima dessas 15 coisas que a gente aqui nos acompanha há tanto tempo. Então, por isso que eu deixei por último, porque tudo que foi mostrado antes é efeito desse pensamento. Né? Então, primeiro, né, que deixava claro que isso era um negócio, né? A gente trabalha por paixão, e a Flag, e a gente sempre teve esse lugar, é muito apaixonado, é passional de fato, né? Só que a gente precisa de dinheiro para sustentar essa filosofia. Às vezes a gente de fato esquecia. O lugar é incrível, os escritórios eram lindos, a gente se divertia trabalhando, era muito, já não somos mais tão jovens como fomos, né? Mas era um espaço muito jovem. Toda sexta-feira a gente tinha, toda sexta-feira religiosamente a gente tinha uma festa que acabava no meio da madrugada do outro dia, do sábado. Então, às vezes a gente esquecia que a gente estava ali trabalhando também, né? E tinha essa filosofia, né, dessa paixão, né? Mas a gente precisava que isso fosse um negócio para a gente conseguir sustentar tudo aquilo. E era importante que todo mundo soubesse. Às vezes a gente esquecia, a gente mesmo esquecia. A nossa cultura ela é enraizada em inovação, disrupção, mudança, mas principalmente comprometimento. Aqui tem uma coisa bem importante, que é a gente trabalha com o novo. E o novo, ele não é garantido. Eu não tenho como garantir
que vai dar certo quando tu me pede uma coisa nova. O novo, ele é, por premissa, sem precedente. Se tu me pedir uma coisa nova e me pedir uma referência, ou alguém que já fez alguma coisa, não é o novo que tu está me pedindo. E o lugar que a gente estava operando era sempre no novo. Então, o que a gente pode entregar de garantia? A única garantia que eu posso te entregar é o meu comprometimento. Eu não tenho outra coisa para te entregar. E esse é o lugar que ficou muito forte na nossa cultura. Uma cultura comprometida, uma cultura responsável, presente, né? E isso é uma coisa que nos define muito até hoje, né? A gente tem só uma regra para todo mundo. As pessoas perguntavam, mas qual é a regra? É só uma regra para todo mundo, essa é a regra, né? Então, no final, isso cria uma sensação de horizontalidade, tá? De horizontalidade que a gente está todo mundo no mesmo barco. A regra é essa, todo mundo tem direito às mesmas coisas. Todo mundo pode falar, todo mundo pode agir, todo mundo pode se colocar, né? Então, é para criar essa sensação de horizontalidade na estrutura para que essas forças novas possam emergir, né? Quando a gente cria estruturas muito verticais, a gente cria muita pressão de cima para baixo e é muito difícil que o pensamento novo aconteça, né? Então, era a ideia mesmo de contar e mostrar que era algo muito horizontal, né? A gente abraça diversidade, referências, backgrounds, experiências e estilos de vida. Então, respeito aqui é mandatório, né? E aqui era um lugar já começando a endereçar com mais agressividade, porque aqui é uma direção. Respeito aqui não é negociável. Falta de respeito, né? Aqui não é negociável. Aqui é marcial. Se passou desse limite, não pode estar aqui dentro, né? E assim a gente conseguiu criar um espaço onde as pessoas se sentiam muito à vontade. E as pessoas entravam na flag e olhavam, nossa, quanta gente diferente que tem aqui dentro, né? E hoje, se vocês olham, e até mesmo, sei lá, os eventos que a gente faz, com o momento que está muita gente, muitas pessoas de diferentes empresas, ou até mesmo da comunidade, que a gente está sempre na volta, que é a comunidade criativa, tem muita gente diferente convivendo naquele espaço. Então, a gente conseguiu criar esse espaço onde as pessoas se sentiam, de alguma forma, à vontade. Claro que a gente tem ainda, sempre tem uma caminhada pela frente. Isso nunca vai terminar, né? A gente sempre tem que ficar tirando a barreira e as camadas. Isso não é um lugar onde tem fim. A gente sempre tem que fazer mais nesse espaço. Mas, de alguma forma, a gente criou uma base possível para que as pessoas pudessem começar a se sentir à vontade e começarem a se aproximar também. O quinto era, seja fair, né, que é justo, honesto, simples, claro e certo, correto, na verdade, sempre. Quando a gente está trabalhando com um novo, às vezes a gente não sabe como agir. Só que tem uma coisa que a gente sente que é, isso é correto, isso é certo, isso é errado. Então, na dúvida, vai naquilo que tu acredita que é o correto, que é o certo a se fazer, né? O correto é mais na perspectiva de, tipo, tu sabe o que é certo, o que é errado no final. Tem um lugar que te diz, né? Então, esse era o lugar que a gente entregava. Porque a gente está trabalhando com tecnologias novas, com ideias que nunca foram feitas, com projetos que eram, às vezes, impossíveis, ou nunca, que ninguém tinha entregue. Então, isso é o que a gente conseguia colocar como instrução. Lidera, por exemplo, e nunca usa a posição para fazer tua palavra fazer sentido. Então, isso também tem a ver com horizontalidade, né? Então, assim, cara, quem está aqui, lidera, por exemplo, lidera pela entrega, lidera pelo fazer. Não usa a tua posição para fazer tua palavra fazer sentido, né? Então, no final, a gente tinha muito menos managers, né? A gente tinha muito mais pessoas fazendo o tempo inteiro, né? Então, é muito desse espaço. Faz, e isso vai guiar as pessoas. Né? Não é a palavra, é a ação que vai guiar as pessoas. A gente odeia o advogado do diabo, a gente realmente odeia. Então, tinha esse lugar que era, quando tem aquela pessoa que levanta, eu não queria ser o advogado do diabo. Então, isso não podia acontecer lá dentro. Né? Porque isso intimida as pessoas de entregar uma coisa nova. Então, é para errar mesmo. Erra feio, erra alto, erra o mais longe possível, mas erra, tenta. E se tem esses elementos que às vezes estimulam o não erro, é um problema para o novo. O novo só acontece depois de muito erro, muita tentativa.
Então a gente odeia o advogado do diabo, odeia alguém que levanta a mão, não queria dizer nada, mas isso vai dar errado. Cara, sei lá, usa outra forma, traz outro jeito, constrói de um outro jeito, mas não destrói uma ideia, constrói, né? Traz outra perspectiva. Se não tem outra perspectiva, não interfere. Né? Se tu não ama o que tu faz, esse não é o lugar para ti, porque as pessoas são passionais, né? E sim, muita gente tem, e aí tinha um lugar que a gente vai aprendendo aos poucos, sim, às vezes é só um emprego também, né? E tudo bem, mas tem um lugar do espaço da cultura forte e da visão mais passional em relação ao que a gente está fazendo, do amor ao que a gente está fazendo, de alguma forma. Né? Isso é um lugar que foi um efeito muito forte no tempo, o que a gente fez na Flag disso. Né? Era uma turma que estava muito apaixonada pelo que estava fazendo. E só com aquela paixão que conseguiu chegar no lugar que estava. Porque foi muito mais esticado. A gente não tinha os recursos dos competidores que a gente tinha. A gente não tinha o tamanho dos competidores que a gente tinha também. A gente não tinha experiência para trabalhar com as marcas que a gente começou a trabalhar. Então, existia uma crença, uma vontade de fazer aquilo que a gente estava fazendo, que transcendia a razão, né? E aí entra a paixão, começa a entregar algo que é mágico, né? Então, é aquele extra mile que a gente conseguia entregar um projeto que a gente mesmo não acreditava que era possível. Né? Então, isso tinha muito a ver com as pessoas que se aproximavam e com os grupos que a gente conseguia montar. O teu trabalho é liderar e não seguir. Então, não perde tempo olhando para o que teus competidores estão fazendo. Isso é uma coisa que é um pouco polêmica, às vezes, porque é uma estratégia, às vezes, de mercado. Eu quero olhar para o competidor para me posicionar em algum lugar. A gente não usa essa estratégia. Essa estratégia para a gente que trabalha com o novo, quando a gente olha o que o competidor está fazendo, nosso cérebro, para não gastar tanta energia, que é o que a gente está condicionado, ele faz um pouquinho melhor. E ele já se satisfaz. A gente não queria saber o que ele estava fazendo. E aí a nossa chance de fazer algo que é muito melhor era muito maior. Claro que a gente tinha a chance de fazer algo muito pior também, por não estar olhando. Mas a gente acreditava nesse espaço do tipo, não olha para essa referência. Isso pode nos dar uma potência de criar algo novo, original ou diferente, porque a gente não vai estar condicionado ou moldado por essas ideias que a gente fica lendo e sendo exposto o tempo inteiro. Nosso cérebro não vai estar só no mesmo lugar. Então, era a recomendação, a intenção aqui era buscar referência em outros lugares, não no nosso lugar, não na nossa indústria, não nos nossos competidores. É de outro lugar que o novo vai surgir. Não é? Não busca a pessoa para culpar, isso vai te fazer parecer um covarde, então também tem muito a ver com aquele lugar do tipo, tá tudo certo, entendeu? Não tem culpa, é um grupo, vamos embora, a gente precisa errar, né? Então esse é o lugar do tipo, não perde tempo tentando achar o problema, vamos atrás da solução, vamos fazer o novo, vamos fazer o próximo. Acho um jeito de contratar os melhores talentos, a gente quer compartilhar nossas vidas com pessoas que a gente admira, né? Então, no final, a gente estava criando um lugar que era um espaço de lifestyle, era um negócio, mas era uma vida que a gente estava construindo ali, então a gente quer viver com pessoas que a gente admira, que a gente aprende. Então, assim, cara, isso era o recurso. Isso foi uma das coisas que eu acho que é a base da Flag até hoje. A gente atraiu muita gente talentosa, e hoje aquele ecossistema só pode ter aquele tanto de empresa por causa desse tanto de talento que a gente conseguiu atrair, né? Não são empresas prontas, algumas, claro, já estavam no mercado, mas a grande maioria nasceu lá de dentro, das pessoas que estavam lá, né? E que tiveram a resiliência também para acreditar nesse projeto junto com a gente e ficaram lá também, né? Mas assim, quando a gente queria uma pessoa talentosa, a gente ia atrás, a gente fazia de tudo para trazer ela para dentro, porque a gente sabe que é o recurso mais valioso que a gente tem num negócio como o nosso, né? São as pessoas no final do dia. Né? As empresas mudam, as empresas são ficções temporais para resolver um produto ou serviço necessário naquele momento, mas as pessoas ficam, né? E elas vão criando seus novos ciclos, suas novas ideias, e é por isso que a gente levava e olhava para isso com tanta força, né? Celebra sempre, tu merece. Então, assim, cara, só pelo ato de estar aqui, de estar fazendo isso, a gente precisa celebrar, né?
E é difícil, às vezes a gente está tão, né, tá com a cabeça mergulhada e a gente esquece de celebrar as pequenas vitórias que a gente está tendo. Né? E a gente tinha esse lugar de, assim, toda sexta-feira a gente se junta todo mundo e a gente celebra. E era um ritual. Toda sexta-feira. Então chegava às 5 da tarde, a gente tinha uma chopeira no meio do escritório, abria, isso começou assim o ritual, 5 da tarde ela abria e ela ficava até o último ir embora. Né? E assim ficava. E ali era a hora que a gente conversava mais solto, a hora que os amigos vinham, os clientes vinham, os vizinhos vinham. Chegou uma hora que a festa começou a ficar muito grande, a gente teve que mudar o esquema, porque estava mais uma balada do que uma empresa, né? Mas no final do dia, isso ajudava, a gente celebrava muito, né? Na verdade, é mais se celebrava, né? Estava ali vivendo com cada uma daquelas pessoas. Então, seja corajoso, o maior erro é não fazer que acho que eu já falei isso aqui. E o último que a gente falava que era, seja incrível todos os dias, né? Essa é a nossa missão. Vai ser incrível, vai fazer alguma coisa incrível, fica buscando alguma coisa incrível para fazer. Claro que é utópico, né? Porque não dá para ser incrível todos os dias. Mas é na utopia que a gente cria as coisas novas e mais potentes, né? Ultimamente, até a gente está tão... e até uma questão bem importante, né? Que essa é a primeira geração que não vai viver com aquele futuro utópico do mundo, que o mundo vai ser mais incrível no futuro. E assim, essa falta de utopia está destruindo o sonho, né? E a visão utópica é muito importante para gerar um movimento, né? E até mesmo uma ludicidade nessas organizações que buscam, sim, uma visão utópica. Então, a gente, sim, queria trazer a utopia para o jogo, para a conversa, para que a gente conseguisse inspirar e lembrar todo mundo que a gente sabe que é utópico, mas é isso que a gente tem que buscar todos os dias. E essas eram as 15 coisas. E assim eu termino o que eu tinha para compartilhar com vocês e fico aqui à disposição para responder pergunta, se é que elas existem. Obrigado, gente. Existem, sim. Muito obrigado por sua participação, excelente fala, Roberto. Eu abro agora, a partir desse momento, a rodada de perguntas com o seguinte questionamento. De que forma as universidades e os cursos de comunicação... Só um pouquinho, John, porque na hora que eu dei tchau, eu apertei o botão de ir embora, então eu não escutei o início da tua pergunta. Desculpa. Tá, vou repetir, sem problema. O questionamento é o seguinte: de que forma as universidades e os cursos de comunicação, em particular, podem contribuir para fomentar estes novos modelos de negócio? Na verdade, assim, a gente está falando sobre educação, né? O berço do pensamento, de alguma forma. No mínimo, estimular já ajuda, né? Eu acho que a gente não tem como transformar sem educar, de fato, né? Eu acho que a coisa não acontece sem educação. Ela pode acontecer, as coisas podem surgir, mas elas não geram um impacto que a educação tem capacidade de fazer, porque ela sistematiza aquele novo pensamento e distribui, né? Então, no final, eu acho que é trazer para dentro, né? Ter capacidade de perceber os novos movimentos e trazer para dentro de casa, né? Inserir dentro do currículo, inserir dentro das discussões, das reflexões, do dia a dia, né? Teve um momento que a gente falava que a gente fez um movimento na Flag, uma época, a gente criou um curso chamado, que era Translators of Disruption, né? Há 10 anos, mais acho, há 10 anos atrás. A gente estava tão descolado da realidade, e a gente estava sentindo assim, eu acho que a gente achou uma linha de um negócio que a gente precisa contar para todo mundo. Está acontecendo isso. Se a galera não se mexer, vai cair o prédio em cima. Então a gente criou um curso na época, que era um curso que não era o nosso business, então a gente fazia para a gente compartilhar, e a gente começou a compartilhar com a indústria a visão. Tudo que a gente estava fazendo, a modelagem do nosso negócio, o que a gente estava vendo, a modelagem do nosso negócio, as modelagens matemáticas, as ferramentas que a gente usava. A gente trouxe as pessoas também, que a gente achava que era importante as pessoas escutarem. E era assim, a gente dava... Eu lembro quando a gente vendeu a Cubo para a Interpublic olhava isso e perguntava, mas vocês estão ensinando os concorrentes de vocês? Porque quem ia nesse curso eram as outras agências, os outros profissionais que estavam fora da Flag. E tipo, sim, né? Porque, claro que sim. Imagina se o mercado, se o prédio cai em cima de todo mundo. Uma indústria que está machucada é ruim para todo mundo, não é... né? A mudança ela precisa ser sistêmica.
Então, quanto mais cedo a gente compartilha, mais efeito a gente tem. Isso gera harmonia para o todo, né? Porque, né, gera energia para o todo. Então, eu acho que é a capacidade de fazer com que essas novas modelagens, esses novos pensamentos entrem no sistema, né? Eu acho que isso, através da educação, e educação formal, é uma das formas mais potentes, né? E hoje, enfim, claro que vocês têm muito mais conhecimento do que eu sobre isso, mas o segmento da educação está sendo, né, a disrupção, assim como todos, né? Mas a educação é impressionante o que está acontecendo também. Então, de que forma, né? Acho que a reflexão é de que forma que a gente consegue trazer isso para dentro da estrutura, mas disseminar isso de uma forma que consiga gerar maior impacto, né? Mas eu acho que é essencial, né? Sem educação, a gente não consegue, né? Não consegue, né, fazer a mudança. Não é sustentável, né? Certo. Temos outra aqui. Poderia falar um pouco mais sobre os objetivos do projeto Diversidade e Inclusão na Comunicação? Esse projeto ele foi um projeto que ele foi concebido pelo MOOC com a Miami Ed School, né? Então, e a Flag, o MOOC faz parte da Flag, e a Flag, óbvio, já tem um trabalho um trabalho consistente, dá para se dizer, acho que distante da onde a gente quer chegar, mas pelo menos muitos passos já foram dados desse lugar, e a Miami e o MOOC chegaram até a gente para como que vocês conseguem nos suportar para fazer esse negócio acontecer. Nosso papel foi, óbvio, de financiador para que esse processo, esse primeiro ciclo pudesse acontecer de forma gratuita e aí acontecer, né, para que a gente não criasse uma barreira, um entrave para essas primeiras pessoas que participarem, né, e aí depois a gente vai buscar uma forma desse projeto ter sustentabilidade. Mas a ideia, a intenção, e alguém acho que aqui compartilhou um link ali, que depois tem um site para vocês verem um pouco mais. A ideia, ele está também dividido em diversos temas, né? Então, assim, cara, tem aulas, tem workshops, tem rodas de conversa, tem só para os alunos, tem aberto também. Então, tem toda uma jornada de aprendizagem, de reflexão, de conversa, para trazer, tipo, práticas, ideias e pensamentos para que as pessoas consigam acelerar diversidade e inclusão nas suas organizações. Essa é a intenção. É mais um vetor para empurrar para tentar girar essa roda, né? Eu acho que é isso. Eu não vou conseguir dizer exatamente quais os temas tem lá dentro, mas o site vai conseguir dizer melhor. Eu acho que é flag.cx/DI 21, Diversidade e Inclusão 21, DI 21. E aí lá vocês vão entender mais e também explica como é o processo seletivo para essas primeiras 70 vagas, se não me engano. Certo. Bom, a próxima. Pela tua trajetória, fica claro que está sempre aberto a aprender e transformar. Quais suas estratégias para aprender e continuar criando? Eu fui, na verdade, assim, eu, né, sou um curioso, né, tipo, dá para ver, né, tipo, a minha estratégia era assim, para mim conseguir estudar uma coisa que eu queria estudar, eu criava uma empresa que era um problema, e aí agora eu vou ter que aprender a fazer, porque eu tenho que entregar o que eu estou prometendo. Então foi assim com muitas das empresas da Flag, né, tipo, criava porque assim, cara, eu quero aprender a fazer isso. E aí isso virava a minha razão para estudar, né, a minha razão, óbvio, de mais um grupo que estava junto. E, enfim, a busca sempre foi por chegar no estado de excelência daquilo que a gente estava se propondo. E aí não tinha outro jeito não ser aplicar com afinco, né? Não tem como, né? Vou me comprometer com empresas desse tamanho a entregar uma coisa que nunca fiz, eu preciso estudar muito, de fato, para conseguir entregar aquilo. Então, a estratégia inicial era criar um problema, criar um buraco, né? Então, deixa eu criar meu buraco, porque eu quero estudar, sei lá, objetos conectados, por exemplo, que foi algo que... Então, assim, cara, vou criar uma empresa que faz objetos conectados e vou trazer uma máquina de 3D, vou montar essa máquina, vou montar um grupo, a gente vai estudar esse negócio, vamos fazer um objeto com eletrônica para Coca-Cola e vamos ver como é que é. E aí se cria a empresa, e aí eu estudo aquele lugar, e aí às vezes ela faz sentido, às vezes não faz. Depois, às vezes, muitas vezes, depois que a gente aprende, não tem mais graça também, porque, sei lá, não quero mais. Às vezes vira algo sistêmico, vira uma empresa que ela é sustentável, às vezes o projeto ele se descarta. Mas também chegou um momento que eu fui buscar
enfim, educação mesmo, né, tipo, formal, assim, né, então eu fui, né, participei de um dos primeiros grupos da Singularity University, que provavelmente alguns de vocês já sabem, que é um projeto que é lá no Vale do Silício, criado pelo Ray Kurzweil e o Peter Diamandis, que estuda estuda a exponencialidade, né, então como a tecnologia está influenciando a sociedade para se transformar exponencialmente. Então ela faz os comparativos das transformações lineares do passado versus a transformação exponencial causada pelo impacto da tecnologia. Então, estava lá junto com esses caras no início, depois fiz parte do board de investimento também da Singularity University, acabei fazendo um curso, um MBA na Universidade Criativa de Berlim também, eu não era da publicidade, e chegou um momento também que, assim, cara, preciso estar mais conectado com esse universo, que é o universo que hoje eu opero, e aí tem esse MBA na universidade, na Escola Criativa de Berlim, que é um MBA também que fez eu viajar em todos os continentes, estudando também, conhecendo diferentes culturas e olhando as perspectivas distintas sobre a indústria da comunicação. Acho que também, na época que eu vendi a empresa para a IPG, uma das ambições era, eu preciso me colocar num espaço de trabalho diferente, eu sentia que eu estava um pouco no teto também na minha profissão, e aí vender a empresa me colocou em contato com outras pessoas e ter outras linhas de reports, ter outras pessoas para conversar que tinham muito mais experiência que eu estava tentando construir um negócio, uma empresa global, e aí eu vendi, parte da razão era vender para a Interpublic, para mim, de fato, conversar e aprender como fazer um negócio global, né? Então, esse também foi uma linha de como me educar, mas no final eu acho que eu fico mais, e agora eu estou nesse outro processo de novo, né? Então, assim, a Flag terminou um ciclo muito grande, assim, que foi o desenho da visão do ecossistema que a gente desenhou há 7 anos atrás, a gente terminou 2 anos atrás. Ela ficou totalmente autônoma. Hoje a Flag, basicamente sou eu, meus 3 sócios e mais 3 pessoas. Todo o resto é operado de forma descentralizada. Então, a Flag não tem financeiro, não tem administrativo, não tem escritório, não tem nada. Tudo são empresas independentes, que são negócios independentes. Então, a gente criou uma estrutura que não tem peso nenhum, né? E a gente terminou esse projeto. Esse projeto levou um tempo para terminar, a gente terminou esse projeto. E agora a gente está desenhando o próximo ciclo. E eu vou entrar agora, a partir do ano que vem, numa imersão de aprendizagem de novo, para tentar conseguir fazer algo semelhante que a gente fez há 10 anos atrás, né? Quando foi o desenho da visão, assim, né? Mas, enfim, provavelmente vou inventar algum problema para resolver e aí vou ter que aprender para entregar. Essa é a estratégia. Certo. Bom, como tu comentou da Flag agora, tem o seguinte questionamento. Roberto, tu comentaste que a Flag está em trabalho remoto desde 2016. Como funciona o processo interno, divisão de tarefas, a comunicação, sendo que os funcionários moram em diferentes lugares? Vocês têm encontros presenciais? Queria que tu comentasse um pouquinho mais desse formato de trabalho. Hoje, assim, claro, são muitas empresas, né? Então, cada uma tem o seu formato de trabalho, tá? Então, não dá para... Eu não consigo te falar, esse é o formato de trabalho, tá? E tem empresas que optam por ter mais encontros físicos e outras empresas optam por ser totalmente remoto. Então, existem rituais distintos para todas as empresas, né? E isso quem determina... A Flag não determina nada, as empresas são autônomas, suas lideranças que determinam. A Flag, ela tem o papel de ecossistema suporte. Ela não tem o papel de determinar produto de uma ou outra empresa. E nem influenciar nesse nível de metodologia. Na verdade, ela pode suportar com ideias, pensamentos, estratégia, mas ela não implementa e ela nem determina. Então, a Flag, as empresas operam de forma muito autônoma. Mas teve um momento, que foi um movimento que a gente fez, e aí eu estava na operação ainda, em 2016, quando a gente fez esse movimento maior, eu estava na operação da maior operação que tinha na Flag, que era a agência, que era a Cubo. E no final, o que a gente fez foi, assim, eu trouxe um ambiente online, onde estavam todas as pessoas conectadas. No dia que eu fechei a porta do escritório, botei todo mundo nesse ambiente online, e assim, a partir de agora a gente se encontra lá. E esse ambiente online é um ambiente super sofisticado, é tipo Facebook, mas para corporações, e é construído pelo Facebook mesmo, na época ainda era beta, enfim,
mas estava super bom, assim, então não tinha, como era um Facebook, ele não tinha curva de aprendizagem, as pessoas sabem usar o Facebook, então foi muito fácil usar o sistema novo, né? E foi no dia que eu fechei a porta. No dia que eu fechei a porta, eu lancei o sistema novo. A partir de agora, o escritório é aqui. E a gente criou, o próximo escritório que a gente criou, ele não era mais um escritório, ele era um espaço de encontro só. Então não tinha cadeira para sentar. Claro, tinha cadeiras no lugar, mas não tinha espaço para as pessoas trabalharem. Era um lugar que era claro para as pessoas se encontrarem. Então, a gente teve que ir criando as formas também para que a mudança comportamental acontecesse. Não dá para dizer para as pessoas, a gente vai trabalhar assim e a partir de amanhã isso vai funcionar. A transição é desafiadora, né? Então, a gente criou formas ali para que as pessoas fossem navegando conosco. E aí sim, rituais sim, né? Tipo, cara, cada grupo tinha seus rituais diferentes, mas estava tudo numa ferramenta online e tinham rituais diferentes de trabalho, né? Alguns se encontravam mais vezes, outros menos vezes. Mas a ambição no final, o trabalho remoto para a gente era, a gente trabalha no tier mais alto, com os maiores clientes do mundo. A Flag já opera em rede desde que nasceu, e a Cubo opera em rede desde que nasceu, porque eu estava em São Paulo, os times estavam em Porto Alegre e Pelotas, né? Então, assim, de alguma forma a gente operava em rede. Então já existia essa cultura e tecnologia sempre foi muito presente. Mas o ponto em 2016 era, se a gente não forçar, cresceu demais. Então entrou gente de tudo que é lugar diferente. Não era gente que estava construindo, não era gente que estava criada na cultura que a gente tinha criado. Começou a crescer muito rápido, então precisou trazer gente de todos os lugares diferentes. Só que o lance era, se a gente não aprender a operar em rede, a gente não vai conseguir competir no futuro nesse nível mais alto. Porque eu não quero a melhor diretora de arte da Vila Madalena. Eu quero trabalhar com a melhor diretora de arte do mundo. Se eu só conseguir contratar a pessoa que está aqui na Vila Madalena, do meu lado, na verdade, a Vila Madalena vira a minha trava. E eu quero trabalhar com a melhor do mundo. Senão, eu não vou conseguir competir. Né? Então, trabalhar e operar em rede cria essa possibilidade. E aí, aos poucos, as pessoas, claro, no início, as pessoas mais próximas se juntavam. Aos poucos, tu via que a rede começava a aumentar, que elas começavam a trazer pessoas de outros lugares. E hoje, muitos times nem sabem onde estão. Não sabem onde as pessoas estão, porque é irrelevante, de certa forma. Né? Então, era essa estratégia que a gente estava querendo implementar. Claro, depois veio a pandemia, por acaso a gente estava muito preparado. Né? Então, isso foi um passo que a gente deu muito antes. Mas a pandemia cria outros problemas, né? Que aí são outras questões, mas de alguma forma isso acelerou ainda mais com a pandemia, né? Porque aí criou uma impossibilidade, de fato, de se encontrar. Então, a digitalização e o trabalho em rede ficou mais forte ainda para a gente. Mas, enfim, são muitos desafios e os rituais são vários, né? Não tem uma resposta, assim. Certo. Ainda sobre a Flag, o pessoal questiona. Eles querem que tu comente um pouco como a Flag busca aproximar os talentos. Como ocorre na prática essa aproximação? Existe uma rede de profissionais autônomos ou existe uma hierarquia? De novo, né? A diferença da Flag para as empresas que ela tem. A Flag não é uma agência. A Flag não faz nada. Não tem um produto. O produto hoje é identificar empresas novas, investir nessas empresas, ou construir empresas novas, investir nessas empresas, enfim. Só que a Flag tem o que eu posso dizer sobre a Flag nesse espaço? A Flag tem uma área que a gente chama de clã. O clã é uma área focada em cultura e conhecimento. Só que o que o clã faz é promover essa integração entre as unidades e pessoas da Flag como um todo. Entre as lideranças, mas também entre todas as pessoas que participam. Então, o clã, por exemplo, é o time que gerencia esse espaço de trabalho que está todas as pessoas de todas as empresas lá dentro, que cria os grupos, que estimula com conteúdos, que faz os eventos, que traz o Mano Brown para tocar na festa, que faz o tal. Então, ele cria, né? Traz a Marina Abramovic para falar com as pessoas que estão aqui dentro. Então, ele cria esses momentos onde todo mundo se conhece, ou pelo menos está ali para se aproximar. Então, a gente cria esse espaço para criar essas colisões, que obviamente criam aproximação entre os agentes que estão lá dentro, mas também ao criar essas colisões, a gente tem a chance de criar coisas novas, porque são pessoas diferentes, de lugares diferentes, que a gente está apresentando.
né, mas que fazem parte, por mais que trabalhem em empresas diferentes, às vezes fazem parte de um, que a gente gosta de chamar da flag, que é mais um campo energético, é um ecossistema, mas o nosso trabalho é criar o campo energético para que essas coisas aconteçam, né? Então a gente fica trabalhando ali para que o campo energético fique sempre estimulando essa energia, né? Então o clã tem um papel forte, assim, em ser o guardião e o estímulo da cultura, para as pessoas se conhecerem, enfim. Tem empresas que têm mais pessoas que são fixas, né? Que são contratados. Tem empresas que trabalham com, por exemplo, a Mesa, que é uma empresa de inovação. A cada mesa que ela monta, o time é todo novo. Uma mesa são 12 pessoas de trabalho. E a mesa recruta as melhores pessoas no mundo para resolver os problemas. Então, a cada mesa que ela faz, tem 12 pessoas diferentes. A gente tem uma empresa dentro da Flag chamada Creators, que é uma plataforma de freelancers hoje. Se não me engano, tem uns 3 mil freelancers conectados. Que as empresas da Flag usam essa plataforma para contratar freelancers também, mas outras empresas também contratam freelancers através dessa plataforma. Então, hoje, são muitas coisas. Não dá para dizer uma ou outra resposta nesse lugar, mas a gente gosta de ter alguém olhando para a cultura e para estar promovendo essas integrações ali dentro. Certo. Bom, agora encerrando então a rodada de perguntas, a última. Para um comunicador que deseja iniciar a trabalhar com esses novos modelos de negócios, qual o ponto de start mais importante e primordial? Não sei, como é que eu vou... É tanta referência hoje, né, cara, que tem no universo e é difícil filtrar, né? Eu acho que tem alguns caminhos, tem pessoas fazendo coisas muito legais, talvez pessoas que vocês conhecem aí também, por exemplo, o Lucas Chu, que tem o podcast dele, que propaganda não é só isso aí, que é interessante, ele questiona o que está acontecendo na publicidade. Tem um cara que é incrível, André Chaves, que tem um projeto chamado Papel e Caneta, e o André trabalhou com a gente também na Flag, e eu acompanho o André desde o início também. Agora no final do ano, a gente lança a lista dos jovens que estão gerando impacto na indústria de comunicação também. Então tem algumas pessoas, né, que eu acho interessante acompanhar. O próprio MOOC, eu acho o MOOC é uma galera que está fazendo coisas muito interessantes e está promovendo discussões muito interessantes. Então, claro, existem os espaços que são os espaços formais, né? Então, claro, né, buscar os espaços formais, os espaços que estão fazendo a educação profissional de alguma forma, que estão curando o melhor do que está acontecendo no mundo para entregar isso de forma estruturada, para que a gente consiga compreender. Mas eu acho que tem muitas pessoas interessantes, né? E acho que aí tem 2 exemplos próximos, assim, que são interessantes porque estão organizando o conteúdo e entregando. Mas a minha busca, assim, hoje Singularity para mim foi um lugar muito importante, MIT também, hoje a gente patrocina a pesquisa de um PhD do MIT Media Lab, o que nos dá um acesso ao MIT também, nesse espaço de misturar arte e tecnologia, e eu também fui buscar conhecimento formal também dentro do MIT, que acho interessante, porque é um dos lugares hoje no mundo que ainda estrutura o conhecimento de forma, estrutura o que tem de mais novo em conhecimento também. Mas, enfim, é muito lugar. Eu acho que de proximidade, se eu for pensar no estágio que a gente está aqui também, com o perfil das pessoas, eu acho esses 2 caras aí também interessantes nessa entrega. Mas tem muita gente, porque acho que eles estiveram com vocês, eu acho que eu vi o Lucas e o André por aqui, por isso que eu lembrei, porque assim, às vezes não está tão longe não, tá aqui pertinho, sabe? E gente fazendo coisa muito relevante, assim, então acho que vale prestigiar também. Certo. Muito obrigado, Roberto. A professora Patrícia Schuster ou o William Araújo tem alguma consideração antes de encerrarmos? Não, eu queria comentar, boa noite a todos e a todas. Não sei se o pessoal está com as câmeras aqui, tudo ok? Que nós, sim, recebemos o André Chaves e o Lucas Chu aqui na universidade para um evento há pouco tempo,
E foi ele que comentou, então, da flag, e por isso que nós chegamos até ti, Roberto. O John, tem mais 2 perguntas ali que chegaram agorinha, se o Roberto ainda tem um pouquinho de disponibilidade, podemos encaminhar ainda, Roberto? Claro, estou por vocês. Tá, deixa eu ver aqui então. Uma das perguntas é: quais os desafios de trabalhar com empresas do porte do Face, Google, Uber? O desafio é que a barra é alta, né? Então, assim, cara, suas empresas estão causando a maior transformação no mundo, a barra é alta. Então, a exigência é muito proporcional ao impacto que eles estão causando. E eu lembro muito às vezes, porque assim, tem uma coisa que é, né, tipo, quando a gente trabalha na indústria de comunicação, na verdade, enfim, que é a relação do fornecedor e cliente, né? Não, mas o cliente pede não sei o quê, tá tudo errado e tal. Eu lembro que eu brincava com a minha turma assim, não, então a gente só demite os clientes e tá resolvido o problema, né? Porque aí a gente não tem mais. Se o problema aqui E na verdade é isso mesmo, assim, o que a gente tenta fazer hoje cara, e a gente sempre criou, assim, foi muito interessante que a gente conseguiu construir relações muito boas com clientes, assim, né? Acho que o primeiro grande cliente que a gente teve, que é a Unilever, a gente trabalha até hoje, e sei lá, isso faz 20 anos, talvez, né? Tipo, o primeiro ainda é cliente da casa, cliente relevante, né? Então, sempre construiu relações muito próximas, muito fortes, por causa que tem esse lugar, né? Mais do que fazer bom ou ruim, existe um comprometimento muito grande, né? Então, as pessoas se conectam a isso, né? Porque o mundo é muito rápido, então as pessoas precisam trabalhar com aquelas pessoas que elas confiam e no final do dia conseguem entregar o maior impacto no menor tempo possível, né? Eu acho que essa é meio que a fórmula, assim, né? Acho que construir boas relações, comprometimento e a barra é alta, né? Aí é aquilo, tem que buscar né, excelência para conseguir chegar nesse lugar. E assim, é um desafio, porque, né, também tu não chega aí, chegou, né? Não, quando chegou é mais difícil ainda, porque manter é muito mais difícil do que chegar ainda, né? Então, no final, a reciclagem, a necessidade de continuar correndo é constante. Mas é divertido também, né? Porque o desafio é alto, e tu trabalha com problemas que são sistemas. Eu estava fazendo um projeto que era, o briefing é assim, a gente tem que alterar um produto que ele impacta 1,2 bilhões de pessoas por mês. Tipo assim, 1,2 bilhões de pessoas por mês. Qualquer curva que a gente faça aqui é tipo assim, um perigo, porque é 1,2 bilhões de pessoas, então você não consegue nem mexer rápido, né? Você não consegue alterar rápido. Tem que pensar nos movimentos que eles são muito cirúrgicos para surtir efeito, porque se tu faz um movimento muito brusco, tu derruba muita gente, né? Então, enfim, mas eu acho que são esses elementos, assim. Bom, a última agora, então. Roberto, você acredita que estes novos modelos podem ser o futuro da comunicação? Ele já existe hoje com força, mas pode ser um novo formato mais presente no futuro? Eu não sei exatamente quais são os modelos, tá, que está se falando, mas o lance é, a gente trabalha na perspectiva que as coisas vão mudar cada vez mais rápido. Então, não tem um novo modelo, não existe um novo modelo, né? Quando chegou, já sai fora, cara, já é outro, entendeu? Então a gente fala assim, não adianta trabalhar com a palavra mudança mais. Você tem que trabalhar com um estado de adaptação. É outra coisa. Porque se trabalhar com a mudança, quando chegou, mudou. E aí tu vai te frustrar. Então você tem que trabalhar o teu corpo para um estado de adaptação constante, para que, cara, viver o tempo inteiro em metamorfose. E claro que isso cansa, mas isso é a vida. Isso não é... É assim que a gente sobreviveu até agora. Né? A humanidade sobreviveu a um estado de metamorfose. Né? Então, a gente vai mutando em relação aos contextos. Né? O ponto é que os contextos, por causa de toda a aceleração que a tecnologia, sim, tem teve um efeito muito grande para causar essa velocidade dessas transformações mais rápidas que estão acontecendo no mundo hoje, ele faz com que a gente tenha que se adaptar cada vez mais rápido. E não vai ser mais devagar. Então, no final, assim, não tem um modelo, não existe um modelo. O que existe já está defasado, porque ele já agora, nesse momento, ele já está mais próximo de sair do status quo. A cada momento ele está mais próximo de perder o status quo. Né? Então, no final do dia, é trabalhar em estado de adaptação constante
para mim, esse é o novo modelo. Tá certo, então. Roberto, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua presença, tuas falas muito instigantes e interessantes. E agradeço também às autoridades que estiveram presentes e aos demais que acompanharam o evento. Nós encerramos a nossa segunda noite da Semana Acadêmica dos cursos de Comunicação Social aqui. Desejamos a todos uma ótima noite e eu te espero amanhã. Até lá!